Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com. O dia e hora de Sintoniza-te. Um apontamento semanal com a psicóloga Hélia Ramos, que está connosco. Bem-vinda, Hélia. Olá, Ana Cristina. Falamos aqui de casais, desta coisa do amor, dos casais e destas coisas todas, e esta semana vem uma das partes dolorosas dos casais. Vamos falar aqui de traição. Recomeçar depois de uma traição, ainda há volta a dar ou não, Hélia? Há volta a dar. Não é fácil e se calhar nem todas as situações poderá fazer sentido para o casal, mas sim, é possível reconstruir não aquela relação, outra diferente. Mas vamos começar por falar um bocadinho o que é isto, traição. Exato. Porque é um conceito que não é muito consensual. Nós ligamos geralmente a traição à infidelidade. Mas quando falamos de traição não nos referimos apenas à infidelidade física. Pode ser muitas coisas a traição. É unânime entre os investigadores, e lá está, eu volto a Esther Perel, porque de facto ela desenvolve muito trabalho com casais e é uma grande referência. Tudo aquilo que rompe com a confiança que o casal estabeleceu no início da sua relação poderá ser considerado traição. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com o compromisso que o casal estabeleceu. E geralmente as pessoas não falam muito sobre esse compromisso, mas existem regras que são mais explícitas ou mais implícitas, e às vezes o facto do casal não conversar sobre esse compromisso depois gera muitas confusões, porque aquilo que para mim, por exemplo, é traição, para outra pessoa pode não ser. E os casais falarem sobre isso, sobre o seu compromisso, o que é que para si é aceitável, o que é que não é aceitável, é muito importante para a relação estar bem ajustada a este nível. Porque lá está, a traição pode ser muita coisa, podem ser mensagens, pode ser o facto da pessoa estar a ser negligente emocionalmente, o desprezo, a indiferença, tudo aquilo que rompe, o mentir, tudo aquilo que rompe com aquilo que o outro sente que fazia parte daquele compromisso e que houve uma quebra de confiança. E eu acho que a quebra de confiança é central naquilo que nós podemos sentir que é uma traição ou não. E a confiança é como se fosse assim, aqueles copos de cristal muito fininhos, não é? Que aquilo é fácil partir um copo daqueles e que quando parte em 1001 pedaços e que para reconstruir, não é? Para ligar aquilo tudo tem que ser com muita minúcia, muito cuidado, e reconstruir a confiança é muito isso, é uma soma de ações muito pequeninas que vão reconstruindo a confiança no casal, que leva tempo, e qualquer coisa que perturbe, lá está, é uma área muito sensível, qualquer coisa que perturbe ou que faça que aquela peça não encaixe, já atrapalha o processo de reconstrução e aquilo pode desmoronar de um momento para o outro. Portanto, eu diria que traição é tudo aquilo que faz com que o casal, que haja uma perda de confiança. Porque rompe tudo aquilo que é o compromisso que foi estabelecido. Na fase inicial do Sim, casal. Porque há casais, por exemplo, nem todos os casais são monogâmicos. Sim. Não é? Nem todas as relações, melhor dizendo, nem todas as relações são monogâmicas. Não é? Aliás, o ser humano, por natureza, não é? Por isso é que nós dizemos a relação é monogâmica ou não. Porque o ser humano, por natureza, não é monogâmico. Para nós dizermos que ele é monogâmico, ele teria que ter uma única relação em toda a sua vida. Portanto, as relações é que são monogâmicas ou não. E há pessoas que não têm relações monogâmicas, mas que, lá está, é consensual, as pessoas entraram no acordo relativamente a isso e aí não há traição. Não há traição porque está integrado no compromisso que as pessoas estabeleceram inicialmente. Portanto, eu acho que isto é uma boa referência para iniciarmos. Depois há aqui outra questão. Há várias fases no reconstruir. Há aquela fase da crise, quando a pessoa
tem a notícia, o choque, não é? Quando é revelado o acontecimento, e pode ser através de outros ou do próprio, ou a própria pessoa, não é? Que sente que alguma coisa na relação não está bem e acaba por descobrir, também é muito comum, e essa fase da crise, ela é marcada por choque, por muita raiva, muita confusão. Aliás, a dor da descoberta pode provocar sintomas muito semelhantes a um trauma. As pessoas sentem pensamentos intrusivos, ficam hipervigilantes, há uma perda de apetite, há alterações no sono. Portanto, isto é importante as pessoas entenderem, que isto marca de tal forma que o cérebro reage a uma traição, lá está, muito, de uma forma muito parecida à perda mesmo, uma situação de perda de uma relação. E muitas vezes em terapia eu digo mesmo às pessoas que elas já não vão voltar a ter aquela relação. Existe mesmo uma perda daquela relação. Se for possível reconstruir, já não é a mesma coisa. Aquela relação morreu. Aquela relação já não existe. E há que fazer um luto daquela relação. E isso é muito, muito, muito doloroso. É muito doloroso porque, e quando falamos aqui de traição no registro da infidelidade, ok? Podíamos falar de outros, né? Da negligência emocional, por exemplo, grave, que às vezes e que as pessoas sentem-se profundamente sozinhas na relação. Mas falando aqui de infidelidade, desse registro, a traição, a infidelidade coloca em causa tudo aquilo que a pessoa viveu com aquela pessoa. Parece que tudo aquilo ganha um significado que até então não era aquele, só tinha coisas positivas e coisas negativas, claro que não há relações perfeitas, mas aquilo que era o significado, a história que a pessoa tinha integrada daquela relação, desmorona. Portanto, as pessoas até às vezes sentem que parece que aquilo que viveram com aquela pessoa não é verdade, que foi tudo uma mentira. Portanto, coloca em causa a identidade da relação, mas também muitas vezes a identidade da pessoa traída e da pessoa que trai. Quem é esta pessoa? Não é, que me fez isto? Parece que há uma dificuldade em reconhecer aquela pessoa com quem se teve uma relação. E isto é profundamente doloroso. E se a pessoa que é traída sente tudo isto, a pessoa que trai também, na maior parte das vezes, sente uma grande culpa, um grande remorso, uma dificuldade também de entendimento do que é que levou a fazer aquilo, não é? A ser infiel. E quando o casal se disponibiliza para uma terapia de casal, é muito importante tratarmos dessa dor inicial, e aqui entramos numa fase de compreensão. Portanto, estarem os dois disponíveis para compreender as causas da traição sem justificar. Compreender é uma coisa. Sim. Justificar e validar é outra. É um momento de escuta, é um momento de fazer perguntas, porque há muitos porquês. Há muitos porquês na pessoa que se sente traída, e é importante trabalhar o significado do que aconteceu, para que se faça um luto daquela relação. Muitas vezes até fazemos rituais mesmo de enterrar aquela relação que tinham, mas é preciso o casal estar preparado para isso. Para estar preparado para isso é preciso olhar para a dor, é preciso olhar para as dores, para as mágoas, para a zanga, para a raiva, e a pessoa que traiu tem que ter aqui um grande jogo de cintura, no sentido de estar disponível para dar respostas, disponível para falar sobre aquilo as vezes que forem necessárias. Aquela conversa tem que se esgotar. A pessoa que foi traída precisa de encontrar um sentido para as coisas. Quando nós fazemos um luto por perda de uma pessoa, não é? Em vida ou por morte, não é? Nós passamos por uma fase dos porquês. A perda tem que ganhar um sentido, e isso não é imediato, portanto levamos aqui tempo, não é? Há muito tempo, há um processo, e às vezes aquilo que mais dói, se muitas vezes, e por acaso são, pelo menos na minha experiência clínica, a maior parte das pessoas que traem entra de facto numa culpa, tem remorsos, arrependimento, muitas vezes sente vergonha, e consegue empatizar com a dor de quem é traído, mas também existem algumas situações em que isto não acontece. Pois. E quando não acontece, é muito doloroso para a pessoa que foi traída. Ainda pior,
não é? É ainda pior e torna-se difícil muitas vezes De superar. Reconstruir e ter outra relação, porque a pessoa que foi traída precisa de sentir mesmo que o outro sentiu culpa, que está arrependido. E como terapeuta também confesso que fico preocupada, e às vezes nós puxamos por aí, por esse lado, fico preocupada quando não vejo isso. Porque a vergonha, quando a pessoa entra na vergonha e na culpa e no arrependimento, ela está apta para empatizar com a dor do outro. Se isto não acontece, se a pessoa não sente isto, então ela não vai empatizar com a dor da pessoa que foi traída. Ela não vai, de facto, ganhar consciência do impacto que teve no outro. E torna-se difícil, de facto, reconstruir e haver uma reincidência também aumenta, porque se a pessoa não está arrependida, não sente culpa, normalizou. Claro. Pronto, e às vezes não dá mesmo para continuar. Mas, felizmente, essa não é a experiência que eu tenho. A maior parte das situações em que surge, não é? Uma infidelidade, a pessoa que traiu também entra muito nesta culpa e num arrependimento profundo, e é muito duro aguentar a dor do outro. Porque exige aqui uma resiliência, exige um jogo de cintura que eu estou aqui a sentir-me culpado e eu tenho que aguentar, não é? Levar com esta culpa, porque cada vez que eu entro em contacto com a dor do outro, eu entro também na minha culpa. Pois é. E portanto às vezes temos que olhar para as duas dimensões. É tão difícil para a pessoa, na maior parte, pelo menos da minha experiência, tão difícil para a pessoa que foi traída como para a pessoa que traiu. Porque pode existir imensas coisas por trás da traição. A pessoa pode se ter sentido muito distante, o casal pode ter tido uma fase de grande distanciamento e surge alguém. Claro. A pessoa não conseguiu identificar aquela necessidade, não comunicaram e pronto, e surge e a pessoa nem consegue no momento fazer aquilo que lá está a cumprir com o compromisso. Sim. Mas isto não estou a validar, estou a dizer que é humano. Sim. Que é uma questão humana e que às vezes nos ajuda a perceber o que é que está por detrás, ajuda a dar um significado ao que aconteceu, que é muito, muito importante. Depois, quando isto é possível e acontece, entramos na fase da reconstrução. Portanto, se o casal decidir continuar, a confiança vai ser reconstruída por pequenos comportamentos concretos. Pequenas ações, muita transparência, muita abertura, uma rotina emocional que seja previsível, uma validação mútua e renovar, as vezes que forem necessárias, o seu compromisso. Isto passa a ser um dia de cada vez, neste sentido, porque leva tempo e às vezes há avanços e há recuos. Por exemplo, estou aqui a imaginar, imaginemos uma mulher que descobre que o companheiro anda a trocar mensagens com uma colega de trabalho. E ele diz que não assume a situação, mas diz que não havia contacto físico. Mas existia a intimidade emocional. Portanto, ela vai se sentir, ela ou ele, profundamente traída ou traído, porque lá está, muitas vezes diz, ok, mas ela ou ele partilhou algo que devia de partilhar comigo, não com a outra pessoa. Mas a outra pessoa, por outro lado, pode explicar e pode dizer, pois, mas eu sentia-me já há muito tempo desconectado ou desconectada e acabou por encontrar ali um escape para essa desconexão. Em terapia, qual vai ser o foco? Reconstruir a segurança, porque a segurança, a confiança ficou estremecida, não é? Ficou tremida e é importante reconstruir isso. E se calhar as pessoas têm a oportunidade de aprender que o vínculo, porque às vezes nas relações também há muitas promessas, e às vezes também são oportunidades das pessoas fazerem reparações com consistência e não tanto com promessas, porque às vezes na sequência destas situações, eu prometo que nunca voltará a acontecer, mas isso não dá segurança emocional ao outro, nem constrói a confiança na relação. A consistência diária, as ações, a soma das ações é que vai fazer a diferença e vai reconstruir de facto essa segurança, a confiança. Assim como o outro pode também aprender a distinguir o que é, porque às vezes também existe um elemento muito controlador.
E o controle é muito diferente de se sentir segura, não é? Ou seguro. Às vezes confundimos aqui estas duas vertentes. Às vezes estas situações eu acredito muito e tento transmitir isso aos casais que acompanho e que vivem estas situações, que às vezes este evento tão traumático na vida de um casal é também uma boa oportunidade do casal olhar para a relação, para o padrão relacional que tinha e transformar esse padrão em algo diferente, lá está, reinventar-se, construir uma relação mais satisfatória e transformadora até, e que lhes permite amadurecer, ter uma relação mais madura, mais próxima, mais conectada, pode ser mesmo transformador pela positiva, assim como pode não, quebrar na totalidade. Pode não haver de facto condições. Como se diz, volta a dar. Sim, um terreno só é fértil se ele tiver as condições para ser fértil. Sim. Porque senão nada... E tem que ser trabalhado o terreno. Tem que ser trabalhado, senão nada cresce ali. Sim. Portanto, se a terra não for boa, não é? Se não tiver todos os nutrientes, tudo o que for necessário para que a semente seja colocada, regada e que consiga brotar ali alguma coisa, não dá. E às vezes é preciso também as pessoas, lá está, assumirem quando não dá, não dá. Não vamos também forçar isso. Mas pronto, recomeçar depois de uma traição é possível, mas não é automático. É um processo de crescimento individual e relacional, requer coragem, é preciso muita coragem para ficar, até porque muitas vezes estes eventos sabem-se, são os amigos, sim, é a família, há uma exposição muito, muito grande e isso também aumenta a dor. Sim. Lá está, porque é a identidade da pessoa que fica ali em causa, o seu valor como mulher ou como homem, como parceiro, como parceira, mas ali a sua imagem fica ali fragilizada e isto também leva tempo, portanto requer muita coragem e quando há filhos então redobra esta coragem de ficar, requer tempo, capacidade de transformar a ferida em aprendizagem e às vezes como terapeutas vemos que mesmo a partir do que parece o fim pode nascer uma relação mais autêntica e consistente. E se não for possível recomeçar juntos, que o recomeço seja feito dentro de cada pessoa, reconstruindo a confiança e o amor próprio. Voltando à questão, de novo, se houver filhos, para que não fiquem mágoas pelo meio em relação aos filhos também. Exatamente, é isso, Ana Cristina. Olha, e vou já fazer a ponto com o nosso próximo programa, porque o nosso próximo programa vai ser sobre o divórcio e a separação consciente. Ok. Acho que vai ser um tema importante, porque quando há filhos, torna-se de facto um processo que é importante ser cuidado. Sem quando dúvida. Já não dá, há muita coisa para trabalhar e há muita coisa, não é o fim. Pois, é o início de algo diferente. De outra coisa. Enfim. Então, para a semana cá estaremos a falar dessa situação do divórcio. E voltando à questão aqui, relativamente ao recomeçar depois de uma traição, se sentirem necessidade, peçam apoio a profissionais. Exatamente. Não é? Se juntos for muito difícil, sim, se o espaço for inseguro, se as pessoas de facto tiverem dificuldade em olhar para a sua dor e em comunicar com o outro essa dor e fazer o luto dessa relação anterior, ou se estão na dúvida entre recomeçar ou terminar, a terapia pode, de facto, ajudar a criar esse espaço seguro para as pessoas partilharem, para decidirem o que fazer, seja pela separação, seja por reconstruir ou criar ou construir, melhor dizendo, uma relação diferente, uma relação mais autêntica e consciente. E já mais experiente. E mais experiente, com certeza. Nem mais. Olha que bem, que bela proposta para esta semana, sem dúvida. Muito bem. Para a semana cá estaremos de novo com este Sintoniza-te, apontamento, podcast de terapia de casal e familiar, com a psicóloga e terapeuta familiar e de casal. Hélia Ramos, bem-vinda, obrigada. E até para a semana. Obrigada, até para a semana, Ana Cristina. Grata. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.